aqui para foto. Bom, podem ficar à vontade aí para dar as boas-vindas ao Humberto, chegando hoje, presidente. Bom, oficialmente hoje apresentamos, né, o nosso treinador para essa temporada, Campeonato Brasileiro Série B, campeonato importantíssimo, e para tal feito trouxemos o treinador também que foi escolhido de acordo com aquilo que é o clube, né, de acordo com as pretensões do clube, e para isso nós entendemos que o Humberto vem para somar ao que já vem sendo feito e mais ainda, né, acrescentar aquilo que porventura nos tenha faltado. Então ele vem com a responsabilidade de nos tornar melhor. Eu acho que o objetivo do clube sempre é esse. Procura sempre estar melhorando, e o Humberto, com aquilo que já tem apresentado, com o seu profissionalismo, com a sua dedicação, nós entendemos que o momento é oportuno, e ele também, por conhecer as pretensões do clube, prontamente aceitou o convite e hoje passa a fazer parte desse clube. Vou abrir aqui então na ordem. Vou passando o microfone, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta. Humberto à disposição. Boa tarde, pessoal. Gabriel, tá ligado? Boa tarde, pessoal. Tá ligado? Tem cabelo vermelho? Isso. Gabriela, da TV Tem, da Globo. Professor, bem-vindo. Novo Horizontino bateu na trave 2 vezes para subir para a Série A nos últimos anos, então é um clube que está com uma exigência grande de metas, os torcedores também devem estar exigentes pelo que foi feito nos anos anteriores. Então, qual que é a principal meta? Lembrando que o time está vivo ainda na Copa do Brasil, vai disputar a 3ª fase, então qual que é a principal meta do Novo Horizontino para 2025 na Série B? Boa tarde, Gabriela. Primeiro agradecer ao presidente e aos seus pares, né, pela confiança que foi nos dada, por acreditar no nosso trabalho, dizer que eu estou muito feliz, né, de poder participar e fazer parte dessa família. Como bem disse o presidente, algo que nos mobilizou, algo que nos motivou, é justamente esse desejo, essa ambição que o Novo Horizontino tem de dar um passo a mais, de querer evoluir, de querer crescer. É o mesmo momento de carreira que a gente pensa, então nós como profissionais, a gente sempre busca os clubes que nos dão essas condições para que a gente possa estar brigando por coisas maiores, por conquistas maiores, e você fazer parte desse clube, que eu tive a oportunidade de conhecer toda a estrutura do clube, tudo aquilo que tem sido feito de questões estruturais, e não é por acaso que o Novo Horizontino vem crescendo ano após ano, e como você bem disse, bateu na trave por 2 anos, então a expectativa é que a gente possa vir aqui, agregar aquilo que a gente já vivenciou em outros lugares, até mesmo com conquista dessa competição. Então eu tenho certeza que com a matéria-prima que a gente tem, que são os atletas, um elenco muito bem formado, um elenco formado a dedo pelo Michel e também pelos seus pares, pela estrutura que é dada, pela condição de trabalho que é dada, que é ofertada pelo Novo Horizontino, pelo material humano que a gente fala, que é a equipe de trabalho, o staff, todos eles que trabalham aqui, essa junção, essa união faz o Novo Horizontino ainda mais forte, e nós trabalharemos muito ao longo do nosso dia a dia, ao longo dessa temporada, para que no final dela a gente possa estar celebrando essa tão sonhada conquista de levar o Novo Horizontino para uma Série A. A gente sabe da responsabilidade, mas o desafio é esse que nos mobiliza, esse que nos motiva. Então a gente vem com esse brilho no olho, com essa fome de querer vencer, e aqui eu encontrei profissionais em todos os departamentos com esse mesmo brilho, com essa mesma fome. Então tenho certeza que iremos fazer uma grande temporada e ao término dela estaremos celebrando essa grande conquista. Professor Carolina Bertazzi, do GE. Globo, após a poltrona de comandante do Novo Horizontino ficar vazia, todos os olhos se voltaram para você, que já era um nome bem quisto aqui no Novo Horizontino para ocupar essa vaga. Como é que foi esse contato, até rápido, uma interrogação que foi
foi de pouco tempo, nem 24 horas para você ocupar essa posição de técnico. E como está sendo esses primeiras horas, primeiros dias que você está aqui no clube? A negociação ela foi bem simples, bem rápida, né? O presidente até mencionou aqui as pretensões, o desejo de crescimento do clube e o nosso também, né? Quais eram os objetivos, quais são os objetivos do clube? Conseguir o acesso. Então eu também, junto com a minha equipe de trabalho, a gente justamente estava buscando uma equipe que nos desse essa condição para a gente poder brigar por esse sonho, né? Então é por isso que o aceite ele foi rápido, assim quando teve a saída do Eduardo, que fez um excelente trabalho à frente do Novo Horizontino. Então tem muitas coisas que iremos aproveitar. Então parabenizar o Eduardo por tudo aquilo que ele vivenciou aqui. Então, é claro que cada treinador tem a sua metodologia, cada treinador tem a sua ideia. Lógico que a gente vai aproveitar o máximo daquilo que a gente acredita, trazendo para a nossa realidade, para que a gente possa colocar, de fato, assim, aquilo que a gente acredita, potencializando ainda mais esses atletas, ofertando ainda mais condições para que juntos consigamos aí o nosso objetivo ao final da temporada. Professor Adriano Leite, Esperança FM, Resenha Esporte Clube. Eu queria que você falasse um pouquinho também, já foi falado sobre os anos anteriores, né? O time quase subiu, quase o acesso, mas eu queria que falasse um pouquinho sobre a responsabilidade. Haja visto que eu considero esse elenco muito mais forte até do que os anos anteriores. Então existe uma responsabilidade maior, né? Inclusive o torcedor, né? Querendo esse acesso, e eu considero, inclusive, não o time a ser batido, mas o favorito para estar entre os 4 na Série A. Queria que você falasse um pouco sobre isso, e também em relação ao jogo de ontem, né? Como que o professor viu, apesar que o professor não estava na beira do gramado, estava nos camarotes da ressacada, faça um pouco sobre o jogo de ontem. Boa tarde. O jogo de ontem, 2 tempos distintos, né? O primeiro tempo, gostei muito da postura, da maneira como entramos no jogo, impondo mesmo, jogando fora de casa, mostrando a força da equipe. Então a equipe que subiu a pressão, conseguiu ter suas conexões, soube interpretar o momento de fazer um ataque mais rápido e em alguns momentos elaborar um pouco mais esse jogo para poder entrar no sistema defensivo do adversário. Tivemos o domínio da partida, saímos à frente num belo gol do Jean, a equipe bem postada, bem montada, agressiva no momento da perda da bola. Tivemos a possibilidade de ampliar o marcador. Então nós que estávamos lá, a atmosfera era desfavorável ao time da casa. Infelizmente ofertamos ao adversário, né, uma possibilidade de transitar, de contra-atacar, e acabou tendo um desencaixe que fez com que o adversário conseguisse o gol de empate. A partir daquele momento o jogo acabou ficando mais equilibrado. Segundo tempo, com os ajustes que foram feitos pelo BU, pela equipe, que estava direto junto conosco ali, a gente conseguiu retornar e equilibrar novamente. Não ficou um jogo equilibrado, um pouco de troca, de alguns momentos de trocação, e o final do jogo a gente teve um pouco de dificuldade, natural, o adversário também jogando em casa, conseguiu conectar melhor o seu jogo, mas a equipe conseguiu sustentar o resultado de empate. A gente sabe que é uma competição, ela é muito difícil, uma competição de regularidade. Eu estava no CRB, a gente fez o estudo dessa competição e eu falo com toda certeza que essa competição de 2025 ela será muito mais equilibrada e mais forte dos anos anteriores. Então a gente pôde vivenciar algumas outras, então a gente fez esse comparativo, a gente fez um estudo também dos outros elencos, dos outros grupos, das outras equipes. Então a gente tem essa ciência. E quanto à responsabilidade, quanto ao anseio de todos, né? Aqui também todo mundo que vive o Novo Horizontino, essa família Novo Horizontino também, ela também tem esse anseio. É claro que a gente vai viver rodada a rodada, não adianta a gente já tentar antecipar o tempo, porque isso vai acabar fazendo com que a gente fuja daquilo que a gente de fato a gente pode controlar. Então a gente tem que viver o dia a dia, atacar, gastar, desprender da nossa energia somente com aquilo que a gente controla, fazer essa equipe cada vez melhor. Então a gente vai ser dependente de todo esse corpo que nós falamos, tanto atletas, direção, comissão,
o staff, que a gente é um corpo só a partir de agora, não tem a comissão do Humberto e nem a comissão do Novo Horizontino, agora é um corpo somente, todos os departamentos serão importantíssimos, a gente vai precisar estar sempre conectado para que essa sintonia ela possa ser levada para dentro de campo, para que a gente consiga os objetivos e, é claro, também o maior patrimônio do clube, que são os nossos torcedores. A gente vai precisar muito do apoio deles para que juntos possamos passar por essa jornada e que tenhamos êxito no final dela. Tudo bem, professor? Kleberson Benevenuto, Rádio Amizade FM. Até puxando um gancho, né, do que foi dito, o senhor viu o jogo Novo Horizontino, já deve ter conhecido o esquema tático que o Eduardo vinha implementando, 3 zagueiros, a formação, enfim. Qual será o seu estilo? Vai seguir essa mesma formação? Pretende mudar no esquema tático do Novo Horizontino? Olha, eu em alguns clubes que eu fui entrevistado, né, então, por 2 deles, justamente colocaram isso de pontos positivos, né? A capacidade que a nossa equipe tem de se adaptar com aquilo que de fato a gente tem em mãos, né? Então, quando você vai enfrentar uma competição longa como a Série B, de 38 rodadas, e dentro dela ainda você tem a Copa do Brasil, que muda a configuração, são jogos de mata-mata, você não pode jogar aquilo que eu acredito, você não pode jogar de uma única maneira. Então, o futebol, como nós falamos aqui, tem nuances dentro do jogo, tem os pequenos jogos dentro dos 90 minutos, mais o acréscimo. Então, você tem que saber interpretar o que o jogo está pedindo, certo? E dentro dessa interpretação do que aquilo está pedindo, no momento que você está com desconforto, você tem que saber neutralizar a equipe adversária, e muitas vezes não é somente daquela maneira que você está habituado a treinar e aquela que você se sente mais confortável. Por isso que você tem que treinar outras variações também, para que os atletas possam também ter essa compreensão e nesses momentos de conflito, nesse momento de adversidade dentro do jogo, eles têm essa capacidade de tomar o controle da partida novamente e colocar de fato as suas ideias, seja de fato de ordem defensiva ou ofensiva. Então, a gente vai trabalhar, mas independente da plataforma, se seja com 3 zagueiros ou com uma linha de 4, aqui também já foi feita essa linha de 3, de 5, né, que a gente fala, mas essa linha de 3 interna, não somente com 3 zagueiros, você pode fazer ela com lateral, você pode fazer ela com volante, você pode jogar ela com a linha de 4 também. O mais importante é a gente atacar os conceitos, né? As funções a serem executadas, independente da plataforma. E mais do que isso, o comportamento. Então, algo que é inegociável, nós temos que levar para dentro de campo também, independente da formação dessa plataforma, dessa estrutura. Então, se a gente entender aquilo que é preciso fazer, atacando e defendendo, e levar para dentro de campo esse comportamento, e o que vai fazer que você interprete bem e que você leve esse conceito, que você tenha comportamento, é o seu nível de concentração e a sua preparação no seu dia a dia. Então é isso que nós vamos atacar a partir de agora, que os atletas possam vir todos os dias concentrados para que você consiga interpretar tudo aquilo que o jogo, que é um ambiente conflitante, te traz, para que você tenha essa lucidez de interpretar e sempre ser assertivo nas suas decisões. Então, nós, como comissão, nós somos agentes facilitadores para que os atletas possam ter mais opções, facilitando assim as suas tomadas de decisões. O jogo, você toma decisões constantemente, então cabe a nós ofertar essas possibilidades para os atletas, para que eles possam se sentir seguros e dentro daquilo que o jogo estiver pedindo, eles possam ser assertivos nas suas decisões. Humberto, boa tarde, seja bem-vindo a Novo Horizonte. Caio Henrique, da Rádio Vox. Geralmente, quando há uma troca de treinador, significa que as coisas estão indo de mal a pior, terra arrasada, que não é o caso aqui do Novo Horizontino, que vem de 2 bons anos, um começo de ano interessante, e até mesmo a sua saída do CRB é uma situação normal, porque você foi campeão alagoano, mas receber uma equipe como a do Novo Horizontino, num clima bom, com uma situação, hoje o Novo Horizontino, como o próprio Adriano disse, é colocado como um dos 4 favoritos ao acesso, especialistas, torcedores que fazem análise, muitos colocam o Novo Horizontino como um desses 4 potenciais equipes que vão conseguir o acesso. Receber uma equipe que está bem, que não tem terra arrasada, é melhor, ou a cobrança ela é maior, o sarrafo é mais alto? Olha, a cobrança ela é em qualquer circunstância, né?
ela vem em qualquer circunstância, até porque futebol envolve emoção, envolve muitos sentimentos, e lógico, uma competição tão equilibrada como é a Série B e como será esse ano, são 20 equipes, né? Lógico, todo mundo deseja estar entre as 4, então por isso, como você falou, o Novo Horizontino se credencia a estar nesse pelotão da frente ali para poder brigar e conquistar esse objetivo. Então, quanto a isso, a gente se sente tranquilo, a gente tem que focar naquilo que eu mencionei agora há pouco, naquilo que a gente controla. Então, aquilo que a gente vai precisar fazer, certo? Para fazer o Novo Horizontino ainda mais forte. Esse é o grande desafio. Como nós falamos, se é uma competição que vai exigir mais, é uma competição mais difícil do que foram as temporadas passadas, então você tem que fazer algo a mais. Então, o presidente foi feliz naquilo que busca o clube, né? Evoluir, melhorar e ser assertivo naquilo que faltou nessas 2 outras temporadas. Então, isso, claro, traz uma responsabilidade, mas também nos deixa lisonjeado, orgulhoso, certo? Por entender que aquilo que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né, à frente das outras equipes, despertou interesse aqui do Novo Horizontino, das pessoas que comandam o clube. Então, como eu falei, eu me sinto muito feliz aqui, fiquei surpreendido positivamente naquilo que eu encontrei quando eu fui ao CT, certo? Então, é um clube que dará condições a todos os seus funcionários, todos os seus colaboradores, a fazer o melhor em qualquer departamento. Então, essa soma, eu tenho certeza que a gente vai chegar forte em todas as partidas. Esse é o nosso compromisso, é isso que a gente controla. Chegar forte, chegar bem preparado em todos os desafios. A gente sabe que o resultado a gente não controla, mas as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa ideia de jogo, então isso é inegociável, nós temos que levar para dentro de campo, até para valorizar tudo aquilo que é nos ofertado. Então nós temos que dar algo em troca ao Novo Horizontino, porque tem nos dado tudo que a gente necessita para a gente poder performar e fazer um excelente trabalho. Humberto, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Grêmio Novo Horizontino, Reinaldo da Rádio Amizade. Em 2020 você já teve a experiência de um acesso, foi campeão da Série B juntamente ao time da Chapecoense. Hoje, aqui no Novo Horizontino, você falou de diversas surpresas boas que você teve e o time corrigiu talvez algumas faltas que teve no final do campeonato passado, o brasileiro, corrigiu para esse ano com diversas contratações. Você acredita que hoje aqui o Novo Horizontino traz para você o mesmo ambiente ou talvez um ambiente até melhor do que você encontrou em 2020 na Chapecoense? Olha, no primeiro contato tem alguma semelhança, né? Claro que a gente ainda vai vivenciar esse dia a dia, mas mesmo vendo de fora, né? Como eu falei, eu já trabalhei com alguns atletas aqui, outros eu tentei levar para outras equipes que eu estava, até eu conversei com alguns deles, então a gente tem um conhecimento da característica individual desses atletas, mas o ambiente sim, então a maneira como a gente foi recebido aqui, isso serve de combustível para que a gente possa entregar o nosso melhor e fazer muito mais e além daquilo que a gente tem de capacidade para que a gente consiga conseguir atender esse objetivo e aquilo que foi acreditado para nós, né, de confiança. Então, é lógico que esses atletas, a gente acredita que eles reúnem essas capacidades, mas aquilo que a gente vivenciou e você fazer comparativos de elenco, isso é um pouco complicado, mas lá a gente vivenciou, tivemos muitas dificuldades. Aqui, as dificuldades que nós tivemos lá, aqui, com certeza não vamos viver, porque a questão lá de você ficar sem receber, muitas vezes tendo dificuldade em outras situações, hoje no Novo Horizontino ele te oferta essa questão estrutural para que você só se preocupa naquilo que compete a você, que é o campo, né? Então, eu tenho certeza em questão de ambiente, tem essa semelhança sim, até porque também Chapecó é uma cidade não muito grande, um pouco distante, né, da capital, então é uma cidade que também respira futebol, que é apaixonada também pelo clube, e aqui tem essa semelhança. Então eu tenho certeza que iremos fazer um grande trabalho, e o que a gente pode prometer é que a gente vai se doar, vai se dedicar ao máximo aqui, para que juntos possamos aí no final dessa temporada
celebrar de fato essa conquista. E tomara que seja o fim igual, né? Roberto Santana, página Novo Horizontino no Facebook. Zé, o que eu queria saber de você é o seguinte: o nosso clube, esse elenco que está aí, os atletas que foram escolhidos, jogados com o Eduardo, em todos os jogos criou muitas situações para fazer gol, né? E pecou, e muitas vezes, em fazer esse gol que podia ter dado uma condição melhor. Eu entendo para o Novo Horizontino ter conquistado, nesses 2 anos, o acesso. Tem pouco tempo, né, como técnico, 7 anos, já tem 5 títulos estaduais, mas eu vejo os importantes no meu entendimento, a Série A2, que eu computo como qualquer estadual por aí, com exceção do Paulista. E o título com a Chapecoense, que eu vejo assim como teu grande trunfo. Você acredita que dá para chegar no acesso e com o título também? E essa situação de perda de gols, né? Você pretende corrigir? Você tem um cara, um matador dentro desse elenco que pode fazer isso? Ou você pode entender que, no geral, os atacantes conseguirão te dar esses gols que a gente precisa para a vitória? Olha, a gente tem uma gama interessante ali nesse setor, né? E cabe a nós desenvolver, trabalhar, estimular os atletas, dar segurança, dar confiança. E com o trabalho, eu acredito em 2 coisas, Deus e trabalho. Com o trabalho, eu tenho certeza que as coisas acontecerão. Então, esses atletas já fizeram gols nas outras equipes, por isso que despertaram o interesse do Novo Horizontino. Então, eles têm dentro do seu HD ali a maneira como executar. Lógico que a gente vai ofertar novas possibilidades, ampliar essas possibilidades e, como eu falei, estimulá-los, trabalhar bastante para que eles possam ter segurança e aquilo que o jogo ou a jogada se desenhar, eles possam ter segurança e também a repetição nos treinamentos vai dar essa segurança para ele poder executar com um nível de excelência melhor. Quanto à questão do título, eu acredito sim que é possível a gente ir para o Campeonato Brasileiro da Série A em 2026, mas a gente tem que viver passo a passo, né? Então, primeiro, a gente, para você lutar pelo título, você tem que estar dentro do G4, você tem que ter a sua classificação já garantida. Então, o que a gente tem falado, já conversado com alguns atletas, nós temos o nosso objetivo. Nosso objetivo é o acesso. Mas para conseguir o seu objetivo, que é o macro, você precisa cumprir algumas metas. Para cumprir algumas metas, você precisa vencer os seus jogos. Você precisa pontuar mais do que os seus adversários. Para isso, você tem que se preparar no seu dia a dia e enfrentando cada jogo como se de fato fosse o último nosso, fosse a decisão. E aquela história que os 3 pontos da primeira rodada da segunda é o mesmo da penúltima e da última, não. Você pode chegar nessa penúltima na última já resolvido. Então nós temos que viver esse próximo jogo, que é o Volta Redonda, é a grande final para nós, é a nossa decisão, e é com esse espírito que nós temos que encarar cada desafio que teremos, para que você chegue bem preparado e capaz de conseguir um resultado de vitória em cada rodada. Você tem que se preparar muito bem no seu dia a dia. Então o dia a dia vai te levar ao seu objetivo maior, mas as metas também você tem que estar com o seu nível de preparação a nível de excelência para que você consiga essas metas que te levarão ao seu grande sonho. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar, vai mentalizar os atletas também, não somente os atletas, mas toda essa família Novo Horizontino, para que juntos possamos aí conquistar esse tão sonhado título. Vamos lá. Professor, pouco tempo como treinador, mas já conseguiu bons resultados. Então, pensando nesses trabalhos anteriores, no que funcionou, o que dá para aproveitar que você quer implantar aqui no Novo Horizontino, considerando o seu método de trabalho, para tentar conseguir aqui também um bom resultado, atingir o nível, a meta esperada? Olha, cada trabalho que você vai fazendo, né, não somente aqueles que você consegue conquistas, mas aqueles também que você não teve sucesso, você vai aprendendo, né? Então,
a busca nossa, assim como o clube cada ano procura melhorar, nós também, como profissional, a gente está sempre procurando estudar, se aperfeiçoar, melhorar, buscar outras alternativas. Cada trabalho te traz reflexões e o intuito é sempre você ir para o próximo trabalho, para a próxima missão, melhor do que aquilo que você saiu do clube anterior. Então, a gente chega com essa expectativa e é claro que a gente traz algumas questões que foram positivas e aquelas também que a gente entende que não pode cometer como erro, porque o futebol ele se repete, então você tem que antecipar alguns conflitos, alguns problemas que virão, então por isso esse viver o clube intensamente te traz essa possibilidade de enxergar um pouco mais à frente, então em cima disso, então trazer essas conquistas que tivemos, os pontos positivos que tivemos, mas aquelas coisas também que a gente aprendeu, que doeu um pouco, para que a gente não possa cometer o mesmo erro. Então, a gente trabalhar, focar naquilo que, de fato, a gente acredita que é preciso para você conquistar dentro de uma competição tão equilibrada que será essa. Então, com esse intuito, é com isso que a gente vai trabalhar o nosso dia a dia com os atletas, mentalizando ali para que eles possam, de fato, viver cada dia com a sua intensidade, na sua plenitude, para crescer cada dia, para que a gente possa ter um conjunto cada vez melhor. Professor, pergunta do Adilson Tavares, também da equipe Esperança FM, Esperança Esporte Clube. Qual é o maior desafio em assumir um clube onde o seu antecessor tinha um padrão de jogo muito estabelecido já há algum tempo e, se possível, nos fale um pouco das suas preferências táticas? Olha, eu por questão tática, por você ter maior facilidade de adaptação, seja ela defensiva ou ofensiva. Na ofensiva, vamos trazer em questão de plataforma, o 4-3-3, mas é claro, o mais importante, né, como você se posiciona, é como você se movimenta e quais são as funções que você terá dentro de campo. Então é isso que a gente tem que estar passando para o atleta em forma de conteúdo e facilitando esse jogo dele. E defensivamente, o 4-4-2, que tanto um quanto o outro você consegue variações do 4-3-3 para você fazer uma saída de 3 para espelhar com aquilo que era feito aqui, o 3-4-3, ou 3-5-2, ou 3-1-4-2, vai depender daquilo que o adversário vai te oportunizar, qual é a fragilidade do adversário, mas você não muda muito a função do atleta, você vai ofertar a ele e mostrar a ele alguns espaços que o seu adversário está dando pela fragilidade. Toda equipe tem a sua fraqueza e tem a sua fortaleza, então você precisa dar isso para o atleta, fazer ele enxergar esses espaços, porque o futebol, os 4 elementos eles não vão fugir, que é o atleta, a bola, tempo e espaço, isso aí vai estar sempre em jogo, então você precisa fazer o atleta pensar para ele poder ter as melhores interpretações do cenário e tomar, de fato, as suas melhores decisões. Então, isso compete a nós da comissão, ofertar isso a eles, certo? E isso é facilitar o jogo para eles. Então, independente da plataforma, até porque o jogo ele é móvel, então está toda hora em movimento, então você vai configurar determinada plataforma, determinada estrutura, quando você freia a imagem, quando você tira uma foto, e aí ele sim vai estar uma fotografia, mas o importante é esse mecanismo de movimentações, é isso que nós vamos conversar com os atletas para que a gente possa fazer, para que a gente possa sempre buscar o homem livre, né? Então, o desafio nosso é justamente isso, colocar a superioridade no setor da bola quando nós estivermos jogando ou quando nós estivermos defendendo, a gente ter superioridade numérica contra o nosso adversário e fazer eles enxergarem o homem livre e os espaços que a gente tem a explorar para gerar desconforto ao sistema defensivo adversário para chegar aos nossos gols que de fato trarão a vitória que a gente vai trabalhar sempre por ela. Então, a maneira de jogar são essas duas, mas como eu falei, a gente tem já em outros clubes essa questão de se adaptar em cima daquilo que a gente tem de característica individual. Esse grupo aqui, eles nos ofertam outras possibilidades, não somente com 3 ou nesse 4-3-3, mas nos permite jogar de outras maneiras também e fazendo essa equipe ter capacidade de variação, e isso vai dificultar a leitura dos adversários quando vir jogar contra nós.
Humberto, falando ainda sobre esse plano de trabalho, preferências, o Novo Horizontino se notabilizou, principalmente ano passado, de ser uma equipe de resultados, até certo ponto, que não conseguiu acesso, que era o grande objetivo, mas que não tinha um futebol atraente. O Novo Horizontino, até a penúltima, antepenúltima rodada, não sei como terminou a Série B, mas era a equipe que menos ficava com a bola na competição, era muito dependente das bolas paradas também. O Jordi foi eleito várias vezes pela imprensa como o grande jogador da partida. Então, o Novo Horizontino que vencia de uma maneira pragmática. E até no Paulistão mesmo, quando o Novo Horizontino teve um jogo de trocação contra as equipes grandes, conquistou resultados melhores do que contra Velo Clube, Inter de Limeira, que o Novo Horizontino tinha que propor o jogo. Essa era uma dificuldade, na minha humilde opinião, que o Eduardo Batista tinha, né? O trabalho dele, de conseguir fazer o Novo Horizontino propor o jogo. Você já assistiu, ouviu algumas entrevistas suas, você prioriza o jogo bem jogado, a equipe ficar mais com a bola, ser a protagonista da partida. O seu grande desafio também é esse, é fazer o Novo Horizontino vencer, que é o mais importante, mas convencer também, é tornar o futebol do Novo Horizontino mais atraente? Existem várias maneiras, né, de você vencer. Lógico que o resultado ele é importantíssimo, é que tudo aquilo que você trabalha na semana, na sua preparação, para poder conquistar. Lógico que o plano ideal, o plano perfeito, o desejo de todos nós, e iremos trabalhar para isso, é justamente aliar essas duas situações. O desempenho, a performance com o resultado. Então, em cima disso que a gente vai trabalhar. Lógico que dentro de alguns embates que teremos, o resultado ele vai dar sustentação para isso, principalmente nesse primeiro momento. A gente está rezando para ter já a sequência ali da quarta rodada em diante, para ver se a gente vai ter algumas semanas abertas ali, para a gente poder trabalhar e intensificar aquilo que de fato a gente acredita que será necessário, mas a busca é justamente essa. Como eu falei aqui anteriormente, essa equipe, como você falou, já conquistou vários resultados em 2 anos. De maneira pragmática, de outras maneiras, existem outras maneiras de vencer. É claro que a gente vai absorver, aproveitar muitas coisas que a gente acredita que são positivas, que foram feitas pelo Eduardo, e como cada profissional tem a sua metodologia, lógico que eu vou procurar trabalhar, nós vamos procurar trabalhar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem mais segurança para executar. E eu gosto de ver a comissão do Humberto, a equipe do Humberto gosta de ver nas nossas equipes justamente isso, uma equipe que procura esse protagonismo, que procura envolver o adversário, certo? Lógico que tem que saber interpretar o momento de você ser um pouco mais direto, mais vertical, é o momento de elaborar e ter um jogo de melhor elaboração. Então, como eu falei, a gente vai precisar ter variações, ter ideias bem claras para que os atletas também se sintam confortáveis dentro de campo para poder executá-lo. Não adianta estar somente na nossa cabeça e os atletas não ter a compreensão e de fato, essa facilidade na execução. Então, a gente vai ofertar caminhos para eles, a gente vai conversar bastante, vamos trabalhar em forma de imagem, dentro do campo também, para que a gente possa ter essas mecânicas, para de fato a gente conseguir não perder isso que já está enraizado, essa competitividade, essa intensidade, essa questão defensiva, esse jogo vertical, essa objetividade, mas com novas nuances ali, com outras alternativas, porque é aquilo que a gente acredita, o que a gente vai trazer para cá é justamente isso, tentar ampliar essas possibilidades de a gente chegar ao adversário e, em consequência disso, os resultados também. Humberto, o Grêmio Novo Horizontino hoje no seu elenco, ele tem pelo menos 2 atletas em cada setor, hoje à sua disposição. Só que durante todo esse início de temporada, nós vimos por muitas vezes jogadores de determinadas funções serem adaptados em outras. Hoje, pela primeira ideia, pela primeira análise que você fez do elenco do Novo Horizontino, você acha que o Novo Horizontino precisa dessas adaptações ou o seu elenco dá a sua disponibilidade para você posicionar cada jogador e criar um time ofensivo, como é uma das suas principais características, cada jogador dentro da sua função? O
que a gente faz, né, quando a gente chega nos clubes, é justamente isso, ter a conversa com cada atleta. Por mais que a gente conheça, por mais que a gente tenha visto eles jogarem, atuarem em diversas posições, a gente tem esse compromisso com o atleta, porque cada um tem a sua preferência. Então, o que a gente já fez, até pediu ao Júlio, né, que pudesse me dar isso aí, posição 1, posição 2 e posição 3 de cada atleta. Então, amanhã a gente senta com eles, certo? E aí a gente define aonde eles se sentem melhor. Então, a partir daí, é claro que a gente coloca cada um no seu setor e aí a briga fica por ali, independente, de novo, da plataforma que a gente vai usar, seja com 3, seja com 4, seja com outra maneira. Então, a gente precisa, assim que a gente trabalha, colocar cada um dentro do seu setor, até para que o atleta possa saber com quem que ele vai disputar essa posição, e aí nós vamos conversando e passando para eles aquilo que a gente precisa que eles executem para que o coletivo ele possa estar forte para conseguir os resultados. Então, nesse primeiro momento, é justamente isso que a gente vai fazer, não somente jogando, mas também atacando, defendendo e as bolas paradas. Então, a gente faz isso também. A gente já sabe como a gente marca na bola parada defensiva, como a gente se posiciona nas bolas paradas ofensivas, e é similar com aquilo que a gente também executa. Dentro disso, a gente enumera, coloca alguns nomes ali, e aí a gente pergunta para os atletas também aonde ele já fez, em outros lugares, quais funções que ele cumpriu, para que a gente possa colocar todo mundo aonde ele se senta bem, certo? Onde ele é mais forte, para que a gente possa, assim, ter uma equipe equilibrada. Então, uma defesa sólida, porque a gente sabe que a defesa, ela te traz essa invencibilidade, e as equipes que conquistam acesso têm as melhores defesas, e o ataque, ela te traz conquista, ela te traz grandes vitórias. Então, em cima disso que a gente vai trabalhar bastante, para que a gente tenha esse equilíbrio nessas duas fases do jogo. É o seguinte, até ele me roubou a pergunta aqui, mas dentro do que ele disse, só que ele disse que tem 2 em cada posição. Não tem, né? Nós temos 3 laterais só. Se tiver necessidade, você improvisa algum ali, ou você entende que o elenco que tem aí não tem necessidade de vir mais ninguém? Olha, a questão de improvisar, eu não vou vir aqui e falar que eu não irei improvisar. Às vezes, dentro de um jogo, você vai, por causa de substituições, de troca, você vai tornar uma equipe mais ofensiva, e você vai precisar colocar, às vezes, você poderia colocar um lateral, mas você vai pôr um atacante, vai fazer uma estrutura que você vai agredir um pouco mais seu adversário. Se for necessário, sim, a gente vai fazer, porém, a gente vai dar prioridade para o atleta da posição, a não ser que o atleta esteja em um nível muito baixo, ou está voltando de lesão, outras questões assim, mas no plano normal a gente vai dar prioridade para o atleta da posição. Então, por isso que será importante também essas definições, para que eles possam brigar de forma sadia pela titularidade. E mais do que isso, entender que todos serão importantes, muitas vezes jogos em sequência. Isso te traz essa possibilidade, quando você tem um grupo homogêneo, você consegue variar de um jogo para outro, você consegue mudar a escalação de um jogo para o outro, em algumas posições, pelo nível que você tem dentro do teu elenco. Quando você tem o titular, entre aspas, muito aqui, e o suplente dele muito abaixo, você tem um desequilíbrio. Não é o caso nosso, a gente tem esse equilíbrio em todas as posições, então isso vai fazer com que essa disputa sadia pela titularidade para o jogo seguinte se aflore ainda mais. Então, quem ganha é a equipe, quem ganha é o clube, porque quando você tem a sombra, a gente sabe que o atleta ele eleva o seu sarrafo, ele eleva o teu nível, então faz com que a gente se torne ainda melhor. Então, a prioridade justamente vai ser essa, priorizar o atleta da posição. Pessoal, obrigado então. Encerrado então a nossa coletiva com o técnico Humberto.